Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida. Muito bom estar com você. Hoje é finados, eu sei que muitas famílias foram visitar os cemitérios, lembrar as pessoas queridas que passaram pela sua vida, pela sua história. É interessante que a tristeza faz parte da vida, né? Nós nos alimentamos da tristeza também, mas a beleza da vida está em nós sabemos que pessoas muito especiais marcaram a nossa trajetória. Sentir saudade, ter tristeza, não tem problema nenhum. A gente não pode deixar só a tristeza nos engolir. E quando a gente acredita no mundo melhor, a gente acredita exatamente nisso, né? Que cada dia a gente pode se reinventar para que o dia seja melhor. Falando em tristeza, falando em felicidade, falando em coisas boas da vida, porque a tristeza também é uma coisa boa da vida. Vamos ver se o nosso escritor aqui concorda comigo ou não, mas quando a gente está triste, a gente fica talvez mais intenso nas coisas que a gente faz. O programa de hoje é especial, num restaurante maravilhoso aqui no La Madonnina Ravioli, restaurante super legal, a gente já esteve aqui, vocês vão ver uma receita muito bacana, muito especial para você em casa, mas nós vamos falar hoje de literatura, de arte, de música. Eu convidei aqui um grande escritor, que é o João Carrascosa. Obrigado pela presença, João. Eu que agradeço, Charlie. Eu já falei do livro dele aqui porque eu gostei tanto do que o João escreveu que eu já fiz a divulgação, já fiz propaganda do livro dele. Vai conversar um pouco com ele de literatura e também com a Cássia Carrascosa, que é prima do João, né, Cássia? Sim, obrigada pelo convite. Vamos começar tocando uma música? Tocar um bar em homenagem ao finados. Tocar um bar. Que lindo, hein? Muito bem. Muito bem. Tem a ver essa história de tristeza com arte, você acha ou não? Eu acho que a tristeza é motor para muita situação artística, né? Acho que sim. Eu acho que esses compositores que fizeram essas canções, eles viveram a intensidade de cada momento, né? E talvez, é claro, Aristóteles falava muito isso, né? Que a tristeza e a felicidade, elas coexistem, né? Talvez naquele momento você não esteja sentindo tanto prazer, mas você consegue, no momento em que você está triste, ter uma postura de felicidade diante da vida, né? Eu acho que é aquele processo de sublimação, né? A tua dor, à medida que você escreve, você canta, você toca, você por meio de uma atividade artística, você consegue tornar aquela tua dor sublimada, ou seja, ela se torna tão sublime que o outro pode entrar em comunhão, né? O outro pode também até sentir a mesma compaixão por uma dor que foi tua, e você divide, né, com ele, né? Eu leio um poema de amor de um poeta que sofreu muito por amor e aquela dor que fez com que ele socializasse aquela dor, sim. Eu comungo daquela dor e ela começa a fazer parte de mim e talvez até me ajudar um pouco a cicatrizar essa dor, né? Eu acredito, porque você entra em contágio, né, com o sentimento do outro, como dizia o Tolstói, né, naquele ensaio que ele falava sobre o que é a arte. Ele diz justamente a arte busca um contágio sentimental com o outro. E como você estava falando, não é só a tristeza, mas a alegria também pode ser trabalhada, como é muitas vezes trabalhada nas artes, como uma forma de expansão e às vezes como uma forma às vezes de curar um pouco também a tristeza, né? Que a gente cuida pelo contrário, né? A sombra vem o sol, né? Você sabe que eu gosto muito de trazer escritores aqui no programa e músicos, né? Músicos sempre tem, porque eu acredito muito nesse papel da arte como redentora. E é tão legal alguém colocar o seu talento, né? Começar a escrever um livro, a gente incentivar as pessoas a produzirem mais,
para isso, elas lerem mais, né? Sim. Nós estivemos juntos agora na Alemanha, na Feira do Livro, você vê aqueles estandes de todos os países do mundo, né? É o que tenta se produzir para que a criança goste de ler mais, para que os pais leiam livros para os seus filhos, né? E a música é a mesma coisa, você pega projetos hoje sociais de crianças que abandonam, né, droga, violência e tal, porque elas são resgatadas por esse conceito. A música faz com que eu me conheça um pouco melhor, eu tenha mais sensibilidade, eu perceba, né, as janelas da possibilidade que a arte me traz, né? Acho que sim. A música tem uma particularidade de todas as artes, que é a disciplina, né? Nos projetos sociais, essa questão da disciplina, acho que ajuda a trazer as crianças, né, para casa, de volta, né? Sair da rua, ter um trabalho regular. E tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, um adolescente numa escola, ele não aguenta prestar atenção 1 hora, 1 hora e meia, mas ele fica ensaiando 5, 6, 7, 8 horas. Porque é concreto, ele gosta daquilo, né? Quando a pessoa se identifica... A arte o absorve de tal forma que ele se sente alargando, né, como ser, né? Então aí aqui também é um aprendizado, né? A arte é um aprendizado, é uma entrega e é uma forma de conhecimento. Ô, João, você que é escritor, publicitário, mas é professor também, será que a gente errou na educação de alguma forma? Porque quando a gente fala assim, os nossos alunos não gostam de literatura, eles não leem muito. Será que o jeito de dar literatura que foi errado ou é errado ainda? O que acontece? Olha, Charita, eu penso assim, que eu acho que tem um espaço entre a adolescência e a juventude que se perde um pouco o leitor. Porque assim, eu vou muito a escolas para falar de literatura infantil também, tem livros infantis. Então você vai, eu vou falar com criança que está começando a ler, elas ficam impressionadas, ficam apaixonadas, elas estão, né, um mundo que está se abrindo. Depois você vai mais para frente, pega adolescentes também, eu faço literatura infanto-juvenil, aí eles também estão procurando o seu caminho, o seu estilo, nem sempre eles gostam do mesmo tipo de literatura. Aí mais adiante, os encontros na faculdade, para ser professor universitário, que aí já tem 20, 21, 22 anos. Curiosamente, da adolescência a esse começo de universidade, a gente vê que se perde um pouco ali. Não sei se pelas questões de que ele tem que fazer um vestibular, ele para de ler literatura de ficção, ele se afasta, ele descobre o corpo também, ele vai ter outros tipos de aventuras, de prazeres, de descobertas. Ele acaba se afastando. O que eu acho que deveria se fazer um trabalho nessa faixa, porque com criança tem se trabalhado muito. Com adolescente também, até para muitos que se perdem por aí, né, em todo tipo de contravenção e por problemas até de familiares ou sociais, o sujeito se perde, mas lá adiante você reconquista. E o universitário já está seguindo. Agora, esse meio, o que acontece? A gente perde. E, na verdade, esse jovem, ele continua tendo, digamos, amor pela narrativa, porque ele vai ao cinema, que é um tipo de ficção. Ele gosta de música, que você tem músicas que são ficção também, né? Conta uma história, né? Conta uma história, um João e Maria do Chico Buarque, o Meguri, Construção, tudo isso conta uma história. Ou seja, ele continua apaixonado pela narrativa porque a história, né, de certa maneira, como você está lembrando, nos redime, nos reorienta, né, no nosso caminho. Então, eu sinto que é por aí, porque na base, apesar de ter vários problemas, a gente sabe que o país tem, mas na base, a paixão pelo livro, ela ainda está viva na criança, né? E uma coisa que eu tenho ficado muito feliz assim nessas feiras literárias que acontecem pelo Brasil é o resgate do contador de histórias, por exemplo. Sim. Porque tudo bem que a gente precisa de aparatos tecnológicos, a tecnologia ajuda muito, né? Ajuda inclusive na música, nas gravações, nas orquestras. Agora, a tecnologia ela não substitui um elemento fundamental da criatividade. Sim. E a contação da história e a leitura está ligado a uma criatividade que não está nem na televisão nem no computador. Porque você ouvindo uma história, você lendo um livro, você vai imaginando aquelas personagens. Na televisão está pronto, você está vendo ali a imagem toda. E esse processo imaginativo, ele é fundamental para desenvolver esse gênio criativo que todo mundo tem, né? Que não é um tem dom, outro não. É oportunidade de desenvolver esses dons, né? Não, sem dúvida. A narrativa oral, ela continuará sempre sendo fascinante. A gente quer ouvir o outro. A gente quer ouvir o que o outro tem para nos contar. Entrar nessa conexão com ele. Então, os contadores de histórias são fundamentais. Eles estão contando uma história que não está no papel, mas ela continua na vida. Né? Como a própria música, ela está circulando, está flutuando. E eu acho que tem que essas várias possibilidades que a história ganha, né, ou pode ser utilizada, eu acho que quanto mais melhor. Mas, claro, não existe só computador, existe o sujeito frente a frente contando a história, né?
Como é que você se apaixonou por literatura, assim? Família? Quais foram as suas influências primeiras? Eu acho assim, eu sou de uma cidade do interior, Cravinhos, né? Interior de São Paulo, muito pequenininha a cidade. Conheço, é do lado de Ribeirão Preto e tal. E aí, o que Ribeirão acontece? Preto, que é do lado de Cravinhos. De Cravinhos. Eu digo que Ribeirão Preto faz parte da grande Cravinhos, que abarca até Araraquara, hein? Vai levando tudo. Então, quando eu aprendi efetivamente a ler, aos 7 anos, eu fiquei apaixonado. Eu falei, mas eu tenho outro mundo aqui, um mundo de possibilidades que não existia até então, senão na narrativa oral que já me encantava. Porque em cidade pequena, você sabe, o que acontecer na cidade, tem uma ressonância, porque só tem aquilo na cidade. Então, aconteceu um fato qualquer, ele ganha um ecoar. Então, a gente queria saber das coisas, queriam ver o que estava acontecendo e tal. Existe uma mitologia muito ao redor rural, né, de coisas que aconteceram quando as cidades eram menores e o mundo rural orbitava com mais força, né, a cidade. Então eu ouvia muitas histórias que eram contadas pela minha mãe. Meu próprio pai era um grande contador de histórias, porque ele era vendedor, ele conversava com as pessoas, sempre contava de onde ele veio, o que ele estava fazendo. De medo, de assombração, contava de bruxa, tudo. E aí minha mãe também, meus familiares e tal. E aí, quando eu comecei a ler, eu fui procurar essas histórias. E muitas, obviamente, não estavam em livros, mas então os livros eram uma possibilidade nova, maior. Daí eu comecei a ler todos os livros que eu encontrava na biblioteca que tinha em casa, que era uma pequena prateleira. Depois eu fui na escola e li todos os livros de ficção da escola, que era o grupo escolar, né, naquele então. E escola pública. Escola pública, era o ensino fundamental. Depois, como acabou ali a biblioteca, eu fui para a biblioteca do colégio, no ensino médio, que eu não fazia parte ainda, era criança, mas eu queria porque... E depois eu fiquei lendo os livros da biblioteca da cidade. Ou seja, aí chega uma hora que você fala, então também eu quero escrever as minhas. Você vê outras, eu acho que né? contar isso é uma coisa fundamental, assim, porque quem deseja ser escritor, a primeira coisa é ele ser leitor, né? Você tem que ler para que exatamente. você... Tudo bem que você vai ter um estilo seu depois, mas antes disso você tem que se permitir, inclusive, se fascinar por essas histórias todas, né? Exato. É como, né, o músico, né, o compositor, se ele não ouvir os outros, ou tudo aquilo que já foi feito, você precisa se alimentar da literatura que já foi feita, pronta, para justamente ampliar os seus afetos. Aquilo é o que pode te apaixonar. E é claro, uma hora você pode contar a tua história, como você disse, encontrar o seu estilo, o seu jeito de fazer, que é o que, na verdade, o escritor tem que buscar. Mas ele tem, né, uma busca. Aí você falou de influências. Eu gostava muito da literatura, ainda gosto, obviamente, mas eu comecei lendo poesia. Então eu lia poesia, os que tinha ali na frente, né, perto de casa. Eu em casa, fora, eram parnasianos, eram modernistas. E aí depois que eu entrei na prosa, que aí eu falei, bom, agora aqui é uma história, né, as histórias estão aqui também. Aí eu fui ler autores que eram difíceis, você gostava né? da poesia? Era coisa de adolescente apaixonado, assim? Talvez, mas eu acho que a poesia, eu persigo ser poeta. Tanto que você já leu meus livros, você sabe que a minha prosa não é uma prosa documental, ela jornalística, é poética, ela busca deixar poética. a abertura para a poesia. Eu acho que veio desse começo, porque a poesia, para mim, ela tinha um olhar filosófico também, uma visão de mundo. E ela encantava também pela musicalidade, pelas aliterações, pelas rimas. Então, assim, não era só o falar, o conteúdo, mas sim a maneira como aquilo vinha, embalado, né? Pelo sentimento do outro, pelo domínio dele com a própria linguagem. E daí, depois que eu entrei na prosa, depois que eu comecei a escrever e li muita prosa, eu falei, a minha prosa, ela sempre vai estar aberta para a poesia, porque foi a minha matriz. Eu nasci da poesia. Aquilo que me encantou primeiro foi a poesia. Embora, claro, as narrativas orais também me deixavam, né? Você acha a poesia mais difícil que a prosa? Eu não sei, eu acho que é um outro canal, né? Os poetas falam que a poesia é o lado mais elevado da assim, você precisa... Olha, eu acho que é um outro lado, que assim, que é como se você tivesse um rádio e você viesse para uma outra estação que mexesse com outras características sensitivas. Ela mexe com outra coisa na tua alma. E é difícil você fazer. E é gozado, tem aquele grande escritor, William Faulkner, que escreveu aqueles romances, né, enormes e tal. Ele falava que ele almejava ser um contista. Para poder, uma hora... Eu, como contista, eu almejo sempre ser um poeta. Nesse sentido de não só contar a história, mas... O conto tem toda a estrutura do romance e você tem que resumir tudo, exato, né? Quer dizer, você tem toda a trama narrativa, né? Exato. Agora, uma coisa interessante que eu sempre reflito da poesia é que numa frase você tem um tratado, né? A riqueza da poesia. Exatamente. Quando você atinge essa maturidade poética, você numa frase, né? Exato, porque no meio do caminho havia né? uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. O que é isso? Exatamente. Você está falando de vida, de sentimentos, de problemas, de angústias, de dores, de superação, numa frasezinha, né? Quintana, sinto gosto de estrelas na boca, né?
que você conseguindo uma... Não, é lindo, hein? Você lembra aquela do Manuel Bandeira, que ele fez um poema para Maísa, aquela cantora, né? Ele fala assim, os seus olhos são 2 oceanos não pacíficos. Né? Quer dizer, você vê que com a poesia, porque a poesia resume, aí nesse sentido ela é filosófica, ela consegue capturar um instante que a prosa, mesmo o conto, como você está lembrando, que tem uma estrutura de romance, ele emoldura, mas ali tem que ter uma essência. Essa essência ela tem que ser poética. Senão eu acho que fica só a história. Porque parece que é uma história sem humanismo, né? Sem vida, né? Bem, a gente volta daqui a pouco. Próximo bloco eu vou cozinhar para vocês. Um prato super legal. E depois a gente volta conversando aqui de música, de literatura. E você toca mais alguma coisa pra gente aí. O que agora? Fazer um Debussy para flauta solo, uma poesia. Eu vou comer um pedacinho dessa mussarela. Sim.